Muito bem, eu quero conversar com você hoje sobre um tema da mais alta importância para a nossa geração. Quero tratar sobre depressão, o cárcere da alma. Quero trazer à sua memória esclarecida o texto do Salmo 142, versículo 7, quando o salmista suplica a Deus dizendo: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. A depressão é uma espécie de cárcere emocional. É uma masmorra, onde muitas pessoas estão enjauladas, presas, como que num quarto escuro, sem janela, sem porta de escape. Andrew Solomon, escrevendo o seu livro O Demônio do Meio-Dia, ele que lidou com depressão na sua família, a sua mãe chegou a cometer suicídio, ele enfrentou depressão severa. Nesse clássico sobre depressão, O Demônio do Meio-Dia, ele diz que depressão é como engolir o seu próprio funeral. É como você vestir uma roupa de madeira. É uma situação que aparentemente parece à pessoa irremediável. E este é um assunto que assola a humanidade. Cerca de 10% da população enfrenta o problema da depressão. É bem verdade que este assunto não tem sido bem compreendido por muitos. Mormente no campo cristão, as polarizações ainda ocorrem na interpretação deste tema tão importante e necessário para o esclarecimento da sociedade. Há aqueles que, à semelhança de T.L. Osborne, diz que depressão é demônio, que uma pessoa depressiva está debaixo da influência, do ataque dos seres malignos. É como se uma pessoa depressiva estivesse encurralada, entrincheirada, acuada pelos espíritos maus. O problema é que, quando se chega a uma conclusão semelhante, pode, em vez disso ajudar a pessoa que está lidando com a depressão, agravar o seu problema. Porque você não pode atribuir causas físicas, emocionais, a fatores eminentemente espirituais. Pode até ser que uma pessoa enfrente depressão em virtude de problemas espirituais, de envolvimento com o ocultismo, com seitas satânicas, com o próprio satanismo propriamente dito, e é possível que pessoas então lidem e enfrentem sérias crises de depressão em virtude desses envolvimentos, mas colocar isso como a única causa ou como a causa principal, ou limitar a depressão a esse problema, é uma limitação total, perigosa, nociva até, para o enfrentamento deste problema. Mas há outros que, numa outra vertente, no outro polo, no outro extremo, atribuem a depressão a apenas uma questão de pecado. A Jay Adams, no seu livro Manual do Conselheiro Cristão, e ele vai tratar disto e vai atribuir a questão da depressão ao pecado. Também eu penso que esta é uma limitação, porque muito embora a depressão possa ser resultado de um pecado não confessado, e isso é um fato, e você pode testificar isso, por exemplo, nos Salmos 32, 51, onde Davi vai expressar a sua angústia, seu lamento, dos seus ossos secando, suas lágrimas rolando, alagar o seu leito, viver uma vida atormentada, a mão de Deus pesando sobre ele de dia e de noite, porque ele havia cometido um pecado grave. Ele havia adulterado com Batseba, a Batseba se engravidou, e ele agora tenta eximir-se da culpa e tenta trazer o soldado Urias, que estava no campo de batalha, para que ele ficasse com a sua esposa, para que a gravidez dela pudesse ser logicamente explicada. Como ele não consegue demover o soldado Urias a voltar para sua casa, a dormir com a sua mulher, ele trama a morte do soldado.
E ele manda executar o soldado. E mais tarde ele casa com a viúva. E aos olhos dos homens tudo parecia correto, nenhum problema à vista, nenhuma suspeita. Porém aquilo foi mal aos olhos do Senhor. E a mão de Deus pesou sobre ele. Então a depressão vivida por Davi era, claro, resultado de um pecado específico que ele havia cometido. Porém, limitar a depressão a apenas essas duas causas, ou demônio, ou pecado não confessado, é uma restrição perigosa, porque a pergunta é, e uma pessoa piedosa, cheia do Espírito Santo, que tem comunhão com Deus, pode enfrentar uma depressão? E a resposta é um sonoro sim. Um sonoro sim. Você tem na Bíblia pessoas com crises depressivas. Poderíamos chamar isso de crises depressivas, como o caso do próprio Davi, que estamos mencionando aqui. Ou você poderia pegar o caso do profeta Elias, um homem de Deus, um homem de oração, um homem que vivenciou grandes milagres, um homem que operou grandes maravilhas da parte de Deus. Ele orou para que a chuva não viesse, e 3 anos e meio não choveu, para trazer juízo sobre Israel. Ele orou para que não faltasse o óleo, azeite, nem farinha na casa da viúva de Sarepta, e o milagre aconteceu. Ele orou para que o filho da viúva ressuscitasse, e ele ressuscitou. Ele orou para que fogo caísse do céu, para mostrar que só o Senhor é Deus, e o fogo caiu do céu. Ele orou para que as chuvas retornassem a Israel, e as chuvas retornaram. Este homem teve uma retumbante vitória no Monte Carmelo, mostrando que só o Senhor é Deus, desafiando o rei Acabe, desafiando o povo, desafiando os profetas de Baal. Mas num dado momento ele fraquejou. Ele fugiu com medo de Jezabel, e ele pediu para si a morte. Ele entrou numa caverna. Ele fez uma leitura pessimista do passado, e só eu fiquei. Deus, não, tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Ele fez uma leitura negativa do futuro. Ele diz, acabou meu ministério, eu não tenho mais ministério. Deus, não acabou não. Você vai ungir um profeta em seu lugar, você vai ungir um rei em Israel, você vai ungir um rei na Síria. Ele fez uma leitura errada do seu presente, diz, olha, eu quero é morrer. Deus, não, você não vai morrer. Aliás, nem morrer você vai, eu vou levar você para o céu sem você passar pela morte. Então é possível que uma pessoa piedosa enfrente uma crise de depressão. Você vai encontrar a mesma cena com Ana, sendo atacada, perseguida, sendo mal falada pela sua rival Penina. Ela entrava em crise, perdia o apetite, começava a chorar. Ela entrava numa espécie de crise depressiva. É possível que gente piedosa enfrente depressão. Quando você vai para a história da igreja, você vai encontrar homens, e é muito interessante o livro do Dr. John Piper, O Sorriso Escondido de Deus, onde ele fala de homens que tinham depressão, como David Brainerd, como John Bunyan, como William Cowper, homens santos de Deus, homens piedosos, homens que tinham uma experiência profunda com Deus. O David Brainerd foi talvez o mais importante missionário no século XVIII, e quando John Wesley, vai ser perguntado qual é a obra mais importante que você conhece depois da Bíblia para a pessoa tornar-se um grande pregador, um homem de Deus, ele disse, leia o diário de David Brainerd, que era genro, né, da filha de Jonathan Edwards. Não chegou a se casar, porque morreu ainda antes do casamento, morreu com 29 anos, e era um homem piedoso, cheio do Espírito Santo, mas tinha crise de depressão. John Bunyan foi o grande pregador do século XVII na Inglaterra, e ele foi preso porque pregava o Evangelho, e passou muitos anos na prisão, com muitas agruras, com muitas carências, com muitas necessidades, com muitas limitações. E foi dessa prisão que ele escreveu o grande clássico, O Peregrino, mas enfrentava dolorosas crises de depressão. William Cowper foi um poeta inglês, e foi dele a famosa frase num poema, por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Esse poeta inglês tinha crises tão terríveis de depressão que tentou suicídio. Precisou de alguém cuidar dele, estar do lado dele, para que nas crises agudas da depressão ele não ceifasse a própria vida.
Você pode olhar, por exemplo, a figura de o grande pregador do século XIX, o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. Ele tinha crise de depressão. Às vezes precisava se ausentar do púlpito para se tratar. Então, afirmar que a depressão está ligada a demônio ou a pecado é limitar o tema, porque depressão é uma doença e, como tal, precisa ser tratada. O estudioso desta matéria, como eu já citei aqui, Andrew Solomon, ele disse que depressão se trata com terapia, com remédio, com terapia e com fé. É uma doença. E quando você tem uma doença, você procura um especialista. E o especialista desta área é um psiquiatra. E é preciso tomar o remédio certo, na dosagem certa. É preciso que haja também esse contato pessoal, esse cuidado pessoal, que nós chamamos de terapia, ou seja através de um conselheiro, de uma pessoa que seja próxima, madura, não só emocional, mas também espiritualmente, para ouvir, para aconselhar, para orientar. E a fé, porque a depressão precisa ser tratada também nessa perspectiva do homem voltar-se para Deus. É por isso que o salmista diz: tira minha alma do cárcere. Ele tem consciência que ele não pode abrir a porta do cárcere. Ele tem consciência que ele não tem forças para sair dessa prisão. Ele sabe que só Deus pode livrá-lo, só Deus pode tirá-lo. E daí ele faz essa súplica, porque a depressão, ela precisa ser tratada também com essa questão da fé, né? Bom, a depressão, ela é multicausal. Ela é multicausal. Não tem uma causa comum e não é tão fácil assim de ser detectada como você detecta, por exemplo, uma fratura com um raio-x. A depressão, ela tem várias causas. Então, por exemplo, há crises depressivas que podem ser provocadas por questões sentimentais. O término de um namoro, o término de um noivado, uma separação, um divórcio, um abandono. Isso pode ser o gatilho que vai acionar esse problema, que pode se agravar. Uma depressão pode ser resultado de um luto. Há pessoas que não lidam bem com essa questão do luto e às vezes elas se enterram junto com um ente querido ou amigo próximo que partiu. E a pessoa não consegue lidar com essa questão ou vencer essa questão. E se capitulam a uma tristeza crônica que produz uma depressão. Outras vezes a depressão pode ser resultado de um problema financeiro grave, de dívidas impagáveis, e a pessoa se sente num beco sem saída, encurralado por uma crise medonha que ele não sabe resolver. Ou às vezes a depressão pode ser causada por um sentimento de culpa avassalador, de um erro cometido, de um pecado cometido, de uma transgressão cometida, e que ele não sabe lidar com isso, ele não tem poder para sair dessa. E ele se vê encurralado, ele se vê completamente sitiado pela situação. E ele então pode entrar nesse processo depressivo. Mas, basicamente, depressão é um problema de ordem orgânica e precisa, portanto, de uma análise clínica mais adequada, de um exame médico mais acurado, de um profissional da medicina especializado, para que não apenas diagnostique o problema, mas também possa tratar da doença de forma adequada, conveniente. Não é saudável, não é recomendável a automedicação, em qualquer área não é recomendável isso. Então é preciso buscar ajuda médica, ajuda clínica. E aqui está um ponto importante para nós pastores, porque eu já tenho visto pastores lidar com a questão da depressão num campo eminentemente espiritual, e eu explico. Às vezes você recebe no gabinete pastoral uma pessoa que está com uma crise de depressão. Aí o pastor diz assim: não, você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que frequentar mais a igreja, você tem que jejuar mais. E tudo isso é bom, e tudo isso é importante, mas isso não é suficiente. Então deixa eu ilustrar para ficar claro.
Imagine que chega um paciente no gabinete pastoral com uma forte dor no peito e diz o pastor assim, pastor, eu estou com muita dor no peito, eu estou com muita dor no peito. E o pastor diga para essa pessoa assim, olha, meu irmão, você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que frequentar mais a igreja, você tem que jejuar mais. Bom, qual é o papel de um pastor responsável numa hora e numa situação dessa? Ele vai dizer, meu irmão, nós vamos imediatamente buscar um cardiologista, vamos buscar uma ajuda médica, profissional, específica, especialista do caso. Sim, orar, nós vamos clamar a Deus, nós vamos jejuar por essa causa, nós vamos lutar diante de Deus por essa causa, mas você vai procurar um médico, imediatamente. Isso é claro, isso é óbvio, todo pastor precisa saber a sua limitação, porque lidar com um problema de causas físicas apenas no campo espiritual pode jogar essa pessoa numa situação mais complicada. Eu já tenho visto também pastores que dizem assim, gente que está tomando remédio para depressão, não joga fora os remédios, você tem que confiar em Deus. Ok, mas os remédios são dados pelo médico que teve uma formação profissional e toda a ciência, todo o conhecimento é de Deus. A confiança em Deus não anula você buscar um médico. São meios que Deus usou e usa e há de usar para ajudar as pessoas a lidar com a questão da doença, da enfermidade, de qualquer ordem. Então, essa dicotomia, ou esse conflito que as pessoas colocam entre a ciência e a fé, não existe na Bíblia. O que a Bíblia recomenda é que você deva confiar em Deus, porque Deus pode curar com os meios, sem os meios, e até apesar dos meios. Mas não é pecado você procurar ajuda clínica, ajuda médica, para tratar, sobretudo, da questão da depressão. Então, é muito importante que você identifique primeiro as causas, por que está acontecendo isso, né? Agora, é muito importante ainda alertar, né, que a depressão é a principal causa do suicídio no mundo. Por quê? Porque a depressão, ela põe a pessoa numa situação de cárcere emocional, de uma prisão emocional. E naquele momento que a pessoa está lidando com a depressão, ela está com uma dor tão grande, um sofrimento tão grande, e não é físico, é emocional, é espiritual, que ela não vê saída, ela não vê uma luz no fim do túnel, ela não vê uma janela de escape. E a dor é tão grande que ela quer abafar essa dor, ou tirar essa dor, ou matar essa dor. E ela é levada a pensar que a morte é a única saída que ela tem, que é um engano, que é um equívoco. Porque a morte não alivia a dor, ela pode agravá-la para sempre, porque a morte não é o fim da vida. O homem não é apenas matéria, não é não. O homem é corpo e alma. Deus fez o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida e ele passou a ser alma vivente. De tal maneira que há duas realidades, bem-aventurança eterna e condenação eterna. Então, aqueles que acham que o suicídio é a solução, equivocam-se. O suicídio não tem amparo nem ético, nem filosófico, nem teológico, nem bíblico, nem científico. Então, é muito importante que uma pessoa que esteja lidando com depressão, ou alguém da família que esteja lidando com alguém da família com depressão, a depressão, ela tem cura, ela é cíclica, ela vai passar, o sol vai voltar a brilhar, a vida vai voltar a ter sentido, esse gosto de morte vai ser transformado em sabor da vida, esse cárcere pode ser aberto, e Deus pode abri-lo, e Deus pode restaurar. Então é muito, muito, muito importante que a pessoa não se desespere, mas espere em Deus, e busque o tratamento adequado, né? Primeiro, remédio, busque o médico. É claro que tem gente que tem uma espécie de preconceito, né, com o psiquiatra. Alguns dizem, não, psiquiatra é médico de doido, eu não sou doido. Não, para com isso, não é nada disso não. Você tem especialista para o coração, cardiologista, você tem especialista para outras áreas, né, no renal, do estômago, do fígado, dos olhos, né,
todas as áreas da vida você tem especialistas hoje, você tem um especialista desta área, que é o psiquiatra. Então, não tem preconceito não. Assim como você tem uma doença cardíaca, renal, estomacal, você pode ter um problema também nesta área da depressão, que lida com o seu cérebro, lida com suas emoções, que precisa de tratamento adequado, conveniente. Então, primeiro, busque um tratamento médico profissional. Segundo, você precisa ter gente perto de você. Porque essa é uma das peças que a depressão prega nas pessoas. Quando você mais precisa de gente, você quer ficar sozinho. O que aconteceu com o profeta Elias? Ele quis ficar sozinho, ele dispensou o seu moço quando ele mais precisava de ajuda. É preciso de companheiros, é preciso de alguém para abrir o coração. Como Paulo diz para Timóteo no corredor da morte: ô Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Todos nós precisamos de um amigo do peito, para quem abrir o coração, para quem dividir as cargas, para quem repartir as dores, sem medo que essa pessoa puxe o seu tapete e apunhale você pelas costas. Nós precisamos de amigos, de conselheiros, de pessoas para estarem do nosso lado nas horas mais críticas e doídas da vida. Quem são seus amigos? Com quem você reparte as suas dores? Com quem você compartilha o seu sofrimento? Mas, em terceiro lugar, é preciso fé. Às vezes as pessoas se rebelam contra Deus, como a mulher de Jó. Às vezes as pessoas ficam mais endurecidas ainda, conforme diz lá em Apocalipse, que as pessoas mordem a língua e blasfemam contra Deus, porque estão passando por uma crise, por uma angústia, por uma depressão. É hora de você se voltar para Deus. É hora de você buscar um ambiente favorável na casa de Deus, onde você vai escutar uma boa palavra, você vai receber um abraço, você vai escutar uma música de qualidade, você vai ter a oportunidade de orar, de colocar o seu coração diante de Deus, expor a sua causa diante de Deus. Então, se você está lidando com depressão, ou se você tem alguém na sua família lidando com depressão, preste bem atenção nisso. É preciso buscar ajuda. É preciso ter amigos por perto. É preciso ter fé. Porque só Deus pode abrir o cárcere emocional e livrar a nossa alma desta angústia terrível. Eu espero que você possa meditar mais sobre este assunto. E eu fico olhando e eu quero encerrar com o profeta Elias, que lidou com isso. Talvez as causas foi porque ele fez uma leitura sombria, talvez pelo avesso da realidade, olhando o futuro com pessimismo, olhando o passado com pessimismo, olhando o presente com pessimismo. E Deus precisou corrigir o seu foco. E Deus cura a depressão do Elias, primeiro, colocando diante dele uma mesa. É preciso comer, porque também as pessoas às vezes depressivas não querem comer, ou às vezes comem demais, num polo ou no outro, num extremo ou no outro. Segundo, é preciso dormir, descansar um pouco a cabeça. Terceiro, é preciso sair da caverna. Deus disse: o que faz aí, Elias? Vem aqui, sai dessa caverna, abre a caixa da ferramenta, abre o coração, põe para fora aquilo que está sufocando você. É preciso desabafar. E é preciso desabafar com um amigo, alguém que cuida de você, que ama você, que se importa com você. Eu quero então trazer minha palavra final dizendo o seguinte: tem saída, tem esperança. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Você vai sair dessa. Essa porta tem cadeado, mas tem chave para abrir o cadeado. E esta chave, ela está em Deus. E você pode encontrar em Deus plena restauração, plena esperança, pleno socorro. Que Deus abençoe muito a sua vida. E que você se volte para o Senhor agora. Busque nele refúgio, alívio e socorro, porque ele é poderoso também, como foi no caso do salmista, tirar a sua alma do cárcere. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração.